Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, então, a mais uma aula daqui da nossa unidade 3 da disciplina de Educação Financeira e, finalmente, nós vamos começar agora a falar propriamente dos nossos investimentos, né? E nada mais justo a gente começar pelo tipo de investimento que é mais seguro, sem dúvida nenhuma, mais conhecido do brasileiro, mas também que apresenta várias limitações, que são os investimentos em renda fixa, né? Então, o que é isso, pessoal? O investimento em renda fixa é todo o tipo de rendimento que, a priori, você sabe quanto irá receber no vencimento do título, né? Então, existe uma previsibilidade de receita se você, logicamente, levar esse investimento até o final do prazo, né? Então, por que existe um prazo, né? Na verdade, um investimento em renda fixa é um empréstimo, né? Você vai fazer um empréstimo ou para o governo, né, mediante aí a plataforma do Tesouro Direto, né, que é o Tesouro Nacional, ou mesmo você vai investir num título de renda privada, que seria também um empréstimo a uma instituição financeira, né? Existem outros tipos de renda fixa que a gente também vai comentar com vocês, tá? Então, eu gostaria que vocês tivessem isso na cabeça, tá? Que inicialmente a renda fixa ela dá um ar para a gente de uma maior segurança, porque a gente sabe a priori quanto a gente vai receber. Por que eu falo a priori, né? Porque não é bem assim que a banda toca, né? Você só vai receber esse valor aí previamente acordado se você carregar o seu título até o vencimento, tá? No acordo que você escolheu, mas também é importante que você entenda que existe um risco, né, principalmente associado aí à inflação. Tá? Muitas pessoas ficam atrelados, né, por exemplo, à poupança. Nossa, meu dinheirinho na poupança está rendendo, ó, todo ano, ela rendeu esse ano R$ 500, rendeu R$ 1.000. Mas, por exemplo, se você pensar em rentabilidade real, você pode até verificar que você está perdendo dinheiro para a inflação, né? Ou seja, não adianta, de nada adianta, né, você estar com um investimento em renda fixa, por exemplo, se esse rendimento ele rendeu menos do que a inflação daquele período, né? Porque você, no fim das contas, você vai ter uma falsa impressão que o seu dinheiro está rendendo, né? Mas na verdade ele está derretendo. Beleza, pessoal? Então a gente vai começar a falar então desses títulos de renda fixa que ainda são os investimentos mais utilizados pelo brasileiro, tá? Cerca aí de 95, 96, 94% dos brasileiros ainda investem em renda fixa somente hoje, tá? Isso que a gente vai tentar também conversar com vocês ao longo dessas aulas. Bom, pessoal, então o que é definido no momento que você faz o investimento em renda fixa, né? Você vai definir quanto você quer investir, né, ou quanto você pode investir, então o valor do investimento ele é definido, o prazo do investimento, tá? Então você também acorda qual é o prazo que você pode resgatar aquele dinheiro, né? É interessante você pensar nisso, né? O investimento, né? Olha que interessante, né? Você abre mão daquele dinheiro que você tem no momento para você usufruir desse dinheiro no futuro, né? Então, logicamente que você espera um retorno por isso, né? Ninguém vai abrir mão, por exemplo, de R$ 500, de R$ 1.000 para gastar hoje, para pegar daqui, por exemplo, a 5 anos, a 10 anos, se você não receber um retorno nisso, né? Então, olha que é isso a investir, né? A gente abrir mão do presente pensando no maior retorno no futuro. Só que esse retorno ele é uma previsão, né? E na renda fixa, essa previsão ela é mais palpável, né? Porque a gente, além da gente definir quanto que a gente está aportando, a gente também está definindo qual é o prazo que eu vou resgatar esse dinheiro e qual é a forma de rentabilização, ou seja, você consegue escolher qual é o indexador que você quer, por exemplo, eu quero o indexador Selic, né, que a gente já estudou, eu quero CDI, que a gente também já estudou, eu quero, por exemplo, o IPCA, que a gente também já estudou. Então, você vai definir qual é o indexador que você quer, tá? E, inclusive, você consegue prever aí, prever não, você consegue saber qual é a taxa que vai ser, que você vai ser remunerado, né? Então, existem realmente algumas questões aí mais acessíveis e mais entendíveis, né? Muito mais tangível aí para o pequeno investidor pensar nessa renda fixa. Bom, então a gente já havia comentado, né, sobre a Selic, né, que é a taxa básica de juros, né, que é definida aí pelo Banco Central, tá? Inclusive aí já está chegando mais uma reunião do Copom,
tá? Que daqui a pouco nós vamos ter aí uma nova taxa Selic, e essa Selic vai subir mais um pouquinho, tá? Existe uma expectativa que até aí o meados ou final de 2022 essa Selic possa chegar em 8,5%, tá? Uma expectativa, tá? Nada é certo nesse mercado financeiro. Então, assim, ó, a Selic, o governo acaba utilizando ela como indexador para parte dos seus empréstimos, né? Então, existe um título do governo, um título público chamado Tesouro Selic. Tá errado você falar assim, eu invisto no Tesouro Direto. É errado, tá? Você investe através do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma plataforma que você utiliza para negociar esse empréstimo aí com o governo. Você pode investir diretamente no Tesouro Direto ou você pode investir através da sua corretora, até mesmo do seu banco. Tá? Então, o governo acaba utilizando a Selic para definir esse tipo de empréstimo. Tá? Então, a Selic a gente também falou, né, que é a taxa que toda economia se baseia para dar e pegar empréstimos. Tá? Por isso que a gente sempre tem que estar antenado à Selic. Está no momento que a gente está gravando essa aula aqui em agosto, né, finalzinho de agosto de 2021, a nossa taxa Selic ela está no momento de alta, pessoal. Existe uma grande expectativa para que na próxima reunião do Copom essa Selic possa chegar, inclusive, a 6%. A gente começou a pandemia com a Selic em queda, né, justamente para tentar dar um estímulo à economia num momento muito turbulento que a gente teve, né? Então a Selic chegou a estar cotada aí em 2%, né? Isso foi importante para o momento, mas a Selic baixa, infelizmente e inevitavelmente, ela chama a inflação. Tá? Então, também no momento que eu gravo essa aula, a inflação está disparada, né? Você deve estar percebendo que o seu dinheiro cada dia está valendo menos, e uma das formas da gente conseguir controlar essa alta da inflação é aumentando a Selic, né? Ou seja, a alta da Selic ela vai servir para, de certa forma, desacelerar a economia. Tá? E desacelerando a economia, naturalmente, você tem uma menor inflação. Bom, pessoal, e a gente também tem um outro indexador que é o IPCA, né? A gente falou do IPCA já nas últimas aulas, que ele é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é medido mensalmente aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Tá? Então, a gente falou para você que era uma cesta de produtos, tá? De famílias que ganham aí de 1 a 40 salários mínimos, né? Que corresponde a quase toda a população brasileira, sem dúvida nenhuma. E nessa cesta você tem aí alguns produtos como a moradia, como a alimentação, como bebidas, higiene, produtos de uso pessoal, artigos para casa, despesas pessoais, educação, comunicação, vestuário e transporte. Tá, pessoal? Então, o IPCA também é um indexador utilizado pelo governo para emprestar dinheiro, para você emprestar dinheiro a ele, né? Então, não esqueçam disso, pessoal. Os títulos públicos, tá? O governo vende esses títulos públicos para captar o seu dinheiro, tá? E através do seu dinheiro, o governo paga as suas contas, né? O governo faz investimentos, por exemplo, na saúde pública, ou pelo menos deveria fazer, no transporte, na segurança, tá? Então, se, por exemplo, os investidores pararem de comprar títulos públicos, o governo quebra, sem dúvida nenhuma, né? Então, é dessa maneira que uma das formas do governo captar dinheiro é emprestando, pegando o seu dinheiro. Ou seja, como que ele capta? Então, ele te vende um título público. Então, ele te fala assim, olha, eu vou te vender esse título aqui a R$1.000 e daqui a 10 anos, se você levar esse título até o final, eu te pago, por exemplo, R$1.200. Estou chutando, tá, pessoal? Valores totalmente arbitrários. Então, você pensa assim, legal, né? Poxa, é interessante isso. E muitas pessoas perguntam assim, mas não é arriscado emprestar dinheiro para o governo? Não é, tá? O investimento mais seguro que a gente tem, pessoal, é emprestar dinheiro ao governo. Porque se o governo quebrar, pode ter certeza que todos os bancos já quebraram e o país está vivendo um caos social. Como, por exemplo, vive aqui os nossos conterrâneos Venezuela, e a Argentina caminha passos largos também para chegar nesse nível aí de impacto social. Então, a gente tem que ter realmente bastante cuidado. Então, é muito seguro, sim, emprestar dinheiro para o governo federal. Bom, então aqui eu não vou repetir isso, a gente já falou isso nas últimas aulas, né? Está aqui
a cesta de produtos aqui do IPCA, né? Então isso não é fixo, né? Às vezes, por exemplo, em junho de 18, a alimentação no domicílio estava em queda, e depois em junho de 19 subiu, em junho de 20 subiu mais ainda. A gente está vendo que o item, a alimentação, está subindo bastante nessa cesta do IPCA. Bom, então, para a gente resumir inicialmente, né, a renda fixa, pessoal, então são contratos de empréstimo, tá? Então, você está emprestando dinheiro ou para o governo federal, pensando nos títulos públicos, ou você está emprestando o seu dinheiro para instituições financeiras, como, por exemplo, os títulos privados, né? Possuem prazos definidos, tá? Então você sabe quando vai vencer aquele título, diferente da renda variável, tá? Quando você investe, por exemplo, em ações, em fundos imobiliários, isso não tem um prazo, tá? Você pode carregar aquilo para a vida inteira. Tá? Aqui na renda fixa existe um prazo. Você sabe as regras de rentabilidade, tá? No momento que você comprou, você sabe como vai ser a sua remuneração. E sim, pessoal, podem te gerar renda passiva através dos juros dos empréstimos. Tá? Então, lembrando, não esqueçam disso. Né? Eu fiz recentemente uma postagem lá no perfil do Veterinário Investidor, lá no Instagram. Então, você que não me segue ainda, peço a gentileza de me seguir lá, tem muita coisa legal. A gente, inclusive, está fazendo a Semana da Renda Fixa. E quando, pessoal, a gente pensa nisso, né, a renda ativa de todo mundo aqui há de acabar um dia. Tá? Então, vocês são mais jovens, né? A maioria são mais jovens, então ainda tem muitos anos para ter renda ativa. Tá? Eu já estou aqui com meia idade, tá? Então parte dos meus anos, né, já se foram, tá? E eu, naturalmente, eu tenho menos anos de renda ativa do que vocês. Tá? Então a gente tem que pensar isso, que um dia a renda ativa de todo mundo vai acabar. Todo mundo um dia vai aposentar. E a gente precisa construir essa ideia da obtenção de renda passiva, né? Seja somente através da aposentadoria, que eu não recomendo, especialmente a aposentadoria do INSS, que você vai ter um teto aí hoje de um pouco menos de R$ 6.000, mas se você criar, construir ao longo do tempo uma carteira previdenciária de investimentos, você pode ter uma renda passiva bem interessante no momento que você mais vai precisar, que é na sua terceira idade. Bom, a gente também falou, né, pessoal, da terceira, perdão, a gente também falou da poupança, né, nas nossas últimas aulas, tá? Então, a poupança, por exemplo, ela é um crédito bancário que é destinada, na verdade, ao empréstimo imobiliário. Então, toda vez que você coloca o seu dinheirinho na poupança, esse dinheiro não fica lá, né? O governo pega esse dinheiro e empresta para terceiros, né? Ele empresta o seu dinheiro e, logicamente, ele cobra muito mais do que te paga, né? É o famoso spread, né? Você coloca lá na poupança. Hoje, também, no momento que eu gravo esse vídeo, a poupança ela rende aí 70% da Selic, tá? Tá em torno aí de 0,5 ao mês, por exemplo. Então, quando você empresta o seu dinheiro para o governo, aí, coloca seu dinheiro na poupança, na verdade, não empresta, coloca seu dinheiro na poupança, o governo pega esse dinheiro e empresta para terceiros aí para financiar o setor imobiliário. Qual que é o risco que você tem na poupança? É o banco quebrar, né? É o banco quebrar. Isso é um risco hoje muito, muito pequenininho, tá? Mas vocês não viveram isso, mas eu vivi quando eu era criança para pré-adolescente, né? Gente aí com, sei lá, com uns 10 anos, 12 anos, por exemplo, no governo Fernando Collor de Mello, na década de 90, finalzinho da década de 80, né, início da década de 90, o Fernando Collor de Mello congelou a poupança. Né? Ou seja, se você tivesse, na época, R$ 100.000 na poupança, você não tinha direito de sacar aquele dinheiro. Porque o Brasil estava quebrado, vivia um momento de superinflação, e o governo acabou utilizando o seu dinheiro para tentar estabilizar as coisas na época. Né? Muita gente, inclusive, se matou porque não tinha como acessar esse dinheiro. Então, existe um risco, né? Todo investimento existe um risco, mas, logicamente, hoje a gente não acredita que isso vai acontecer com a poupança. Falamos que a poupança, né, que é, sem dúvida nenhuma, um investimento de renda fixa, tá? Apesar de hoje, tá? No momento que eu também gravo esse vídeo, a poupança ela rende menos do que a inflação. Então, você que está com seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro para a inflação, seu dinheiro está derretendo.
tá? Mas ela apresenta uma vantagem, né? Eu, inclusive, recomendei a você que parte do seu dinheiro pode estar na poupança como reserva de emergência, né? Então, ela tem liquidez diária, né? Na verdade, imediata, inclusive em dias não úteis. Ah, eu quero sacar o meu dinheiro dia 1º de janeiro, às 3 horas da manhã, em plena festa de Réveillon. Posso? Pode, você consegue fazer isso, tá? A rentabilidade da poupança é isenta de imposto de renda, tá? Então, isso aí também é um ponto positivo. Tá? Na verdade, você já recebe aquilo líquido, né? Não é que não tribute imposto, você já recebe líquido aquilo ali. E tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então, a poupança é um investimento de renda fixa? Sim. É um bom investimento hoje? Não, tá? Não é um bom investimento, mas ela pode ser usada para você como proteção na sua reserva de emergência. A poupança ela vai voltar a ficar interessante, pessoal, se um dia nós tivermos a taxa Selic acima de 8,5%. Tá? Toda vez que a Selic ela tiver acima de 8,5%, nós vamos ter uma rentabilidade melhor. Tá? Ela rende exatamente a Selic, né? Hoje não, hoje ela rende apenas 70% da Selic. Bom, então está aqui, né? Então, todas as vezes que você tem a Selic maior do que 8,5%, ela vai te render certamente 0,5% ao mês, tá? Isso aí seria o máximo que ela vai te render, tá? Que seria bom. E hoje não, hoje ela rende apenas 70% da Selic, tá? Se ela for menor que 8,5%, no momento que a gente grava esse vídeo hoje, a Selic está em torno aí de 5,25%, então hoje a poupança só rende 70% da taxa Selic, tá? Que é bem menos que 0,5% ao mês. Bom, pessoal, a gente também já viu isso, né? Que a poupança, desde setembro de 2020, ela tem uma rentabilidade negativa, né? Ou seja, ela rende menos do que a inflação, tá? Então, os juros reais são negativos, então não caia nessa ilusão da poupança. Bom, pessoal, para a gente ter ideia, existe aqui o imposto de renda sobre os demais investimentos da renda fixa, tá? Então, na maioria das vezes, os investimentos em renda fixa, eles obedecem um rendimento, um imposto de renda, perdão, regressivo, né? Então, se você, por exemplo, deixar um investimento num CBD, num CDB, né, um crédito depósito bancário, por até 180 dias, né? Vamos supor que você sacou com 179 dias, 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto sobre a sua rentabilidade, tá? Isso é importante você saber. Se você deixar de 181 a 360 dias, você paga 20% de imposto sobre a rentabilidade. Se você deixar de 361 dias aí até 720 dias, você vai ter uma tributação aí de 17,5% sobre a sua remuneração, e se você deixar mais do que 720 dias, você vai ser tributado em 15% da sua rentabilidade. Tá? Que é o teto aqui, tá, pessoal? Na verdade, o teto não, é o piso, né? O teto é 22,5%. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Cuidado quando você quer gerar muito patrimônio, né? Tem pessoas que são ansiosas e aí compra um título, vende um título, compra outro título, vende um título. Pessoal, renda fixa é para ter paz. Tá? Então, não esperem grandes rentabilidades da renda fixa. Tá? A renda fixa serve para proteger o seu dinheiro. Então, vale muito a pena você levar sempre o título até o final do vencimento, que naturalmente você vai passar de 720 dias e você vai ser tributado em apenas 15% sobre a sua remuneração. Bom, então, para a gente falar sobre isso, né? Então, o título privado que é mais utilizado pelo investidor amador, são os chamados certificados de depósito bancário ou crédito de depósito bancário. Tá? Inicialmente, a gente recomenda que vocês usem sempre de banco grande. Né? O que é um banco grande? É o Itaú, por exemplo, o Bradesco, o Santander. Evitem esses CDBs de banco muito pequeno, pessoal. Eles até vão te pagar mais, tá? Vocês vão ver assim, ó, normalmente o CDB ele te remunera com um indexador chamado de CDI, tá? Que é o Certificado de Depósito Interbancário, tá? Que está aqui, tá? Normalmente essa rentabilidade é pautada no CDI. É como se fosse a Selic, tá? Então vamos lá, nesse primeiro momento vamos tentar fazer um paralelo. O valor do CDI
tá? Quase sempre é igual a Selic, tá? Na verdade, é menos 0,2, tá? Então, CDI é igual a Selic menos 0,2. Então, se a Selic, por exemplo, está em 5,2, o CDI está em 5%. É um valor aproximado, tá? Então, assim, para a gente não ficar criando mais coisas na cabeça, sempre pensem assim, o CDI e o Selic não são a mesma coisa, mas são aproximadamente o mesmo valor. Então, se a Selic está 5, o CDI está em torno de 5 também. Beleza? Então, tomem cuidado com isso, porque muitos bancos, tá, que criam aí esses CDBs, tá? Então, para que serve um CDB? É a forma que o banco tem de captar recurso, né? Uma das formas que o banco tem. Então, enquanto o governo ele emite um título para captar também o seu recurso e ele pagar as suas contas, né, financiar aí os seus investimentos, os bancos fazem a mesma coisa, tá? Os bancos emitem esses títulos, tá? Que são títulos agora privados, né? Não são públicos, de modo que possa se financiar seus projetos, né? Pagar as suas coisas. Então, ele te fala assim, olha, tem aqui um CDB, tá? Que eu vou te vender e eu te pago 100% do CDI. Isso é o normal, tá? O normal é um banco grande te pagar de 95% a 100% do CDI. Tá? Isso é um CDB de um banco grande. Quando você pega um CDB de banco pequeno, né? Porque assim, ó, o que te leva a preferir investir no banco Sofisa, por exemplo, do que no Itaú? Você talvez nunca tenha ouvido falar no banco Sofisa, né? Então você pensa assim, eu vou botar o meu dinheiro no Sofisa? Poxa, é o risco maior, né? Lembra que eu falei para você? O investimento, você abre mão de utilizar esse dinheiro agora para utilizar ele no futuro. Então, você precisa ser remunerado, né? Então, assim, como o Itaú tem um risco muito pequenininho, Bradesco, né, Santander, ele te fala assim, olha, eu vou te pagar só 100% do CDI, ou vou te pagar 95% do CDI. Mas, ó, eu sou o Itaú, eu sou o Bradesco, né? Você fala assim, pô, legal, né? O Bradesco e o Itaú não vão quebrar. Aí a Sofisa também é um banco, né? Um banco de menor expressão. Ela te fala assim, olha, não investe no Bradesco, não. Investe aqui comigo, ó. Compra o meu CDB, eu te pago 140% do CDI. E aí você cresce o olho, né? Você fala assim, nossa, legal, né? Eu vou ser melhor remunerado na Sofisa. A Sofisa vai me pagar 140% do CDI. Logicamente, por que ela está te pagando mais? Porque é um banco menor, é um banco desconhecido, tá? É um banco que você vai ter mais risco. É muito mais fácil o Sofisa quebrar do que o Itaú quebrar. Então, você fala assim, não, eu estou disposto a assumir esse risco, eu vou botar meu dinheiro no Sofisa e eu vou aí ter uma remuneração de 140%. Beleza? Agora, o que acontece se a Sofisa quebrar? Tá? Qualquer banco pode quebrar. Então, você tem que tentar investir em bancos que tenha o tal do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Tá? Então, o Fundo Garantidor de Créditos, se o banco quebrar, ele te garante um ressarcimento de R$ 250 mil por CPF. Tá? Se você tem até R$ 250 mil investido num banco que é protegido pelo FGC, em tese você vai receber esse dinheiro. E por que eu falo em tese? Porque até o FGC, que é uma instituição privada, ele pode quebrar. Tá? Então, numa crise sistêmica, pode ser que o FGC quebre também. Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso, beleza? Então, assim, ó, eu não investiria, Rodrigo, não investiria o meu dinheiro em banco pequeno. Tá? Eu prefiro 100% do CDI no Itaú do que 140% na Sofisa, mas isso é o meu perfil de risco. Tá? Eu penso da seguinte maneira, se é para eu ter risco, eu boto meu dinheiro em renda variável. Tá? Por quê? Eu vou ter um potencial de retorno muito maior. Tá? Mas é o meu pensamento, isso não tem o certo, não tem o errado, depende aí do seu perfil. Beleza? Tá? Então aqui a gente faz uma comparação, né? Deixa eu ver se eu botei aqui algum marcador ou não. Não botei, então deixa eu voltar. Então, por exemplo, ó, vamos comparar aqui a poupança, vamos comparar aqui o CDI 100% e vamos comparar aqui o CDI 120%. Tá? No momento que a gente está gravando esse vídeo, a Selic está aqui em 5,25%. Né? Vamos supor que a Selic chegue a 8%. Né? É a expectativa para o ano que vem, que a Selic continue subindo e chegue a 8%. Então, vamos supor que no ano que vem a Selic esteja em 8% e você queira investir o seu dinheiro na renda fixa. Aí você vai comparar a poupança, vai comparar o CDI 100% e o CDI 120%. Tá? Então, você tem
você pensa assim, ó, vou botar 10 mil reais na poupança ou vou botar 10 mil reais num CDB do Itaú que vai me pagar 100% do CDI, ou eu vou colocar 10 mil reais na Sofisa que vai me pagar 120% do CDI. Então, olha como é que funciona. Com a Selic em 8%, tá? A poupança ela continua te pagando 70% da Selic, né? Então, ela vai te pagar 70% desse valor aqui, que vai dar o quê? 5,6%, tá? Então, 5,6% é o quê? É a remuneração da poupança quando a Selic estiver em 8%, tá? Porque é 70% da Selic que ela paga quando ela está menos de 8,5%, beleza? E 5,6%, se você colocou 10.000 reais, perdão, se você colocou 10 mil reais, você no ano vai ter uma rentabilidade de 560 reais. Tá? Conta fácil, né? 5,6% ao ano vai te remunerar 560 reais sobre 10 mil. Tá? Agora, se você botar os mesmos 10 mil num CDB do Itaú, por exemplo, que está te pagando 100% do CDI, você vai receber 10.660, lógico, ó, porque ele está te pagando 100% do CDI, tá? E 100% do CDI deu 6,60% ao ano. Lembra que eu falei para você que o CDI é sempre um pouquinho a mais que a Selic, tá? Costuma ser, às vezes, 0,2 a mais. Então, nós temos aqui, ó, perdão, falei a mais, não, é a menos, tá? Então, deu mais ou menos aqui 6,60%, tá? A Selic estava em 8%, aqui nós estimamos um CDI de 6,60%. E se você prefere colocar o seu dinheiro num CDB de um banco menor, o banco menor te fala assim, olha, eu vou te pagar mais do que o Itaú, vou te pagar 120% do CDI. 120% do CDI deu 7,91%. Então, olha aqui, ó, os seus 10 mil viraram 10.791. E aí cabe você a definir, tá? Se você vai deixar o seu dinheiro na poupança, tá? Com uma rentabilidade menor, ou se você vai para um CDB, que vai ter uma rentabilidade maior. E lembrando, pessoal, cuidado que tanto na poupança quanto nesses CDBs, você pode estar perdendo dinheiro. Por que perdendo, Rodrigo? Meu dinheiro saiu de 10 mil para 10.560. Mas e se a inflação foi maior do que 5,60 ao ano? Tá? No momento que a gente grava esse vídeo, a inflação está com um percentual maior que 5,60 ao ano. Então, se a inflação, por exemplo, nesse ano aqui, 2022, ela foi de 8% ao ano, por mais que o seu dinheiro tenha ido de 10 mil para 10.560, a inflação ela vai derreter esse dinheiro aqui. É como se você estivesse tendo uma falsa ilusão de rentabilidade. Beleza, pessoal? Muito importante é isso aqui, ó. Agora, se realmente a Selic, né, subir um dia, né, naqueles patamares do início dos anos 2000 e chegar aqui a te pagar 13% ao ano, aí sim, pessoal, a renda fixa fica muito bom. Não esquece que eu vou falar aqui agora, ó, a renda fixa, pessoal, ela sempre vai ser um melhor investimento quando a Selic estiver alta, tá? E a Selic ainda não está alta, ela está subindo, tá? Muitas pessoas me perguntam hoje, nossa, Rodrigo, vale a pena eu já migrar para a renda fixa? A Selic está subindo. A resposta é não. A Selic ela está subindo, ela não está alta ainda. A gente considera a Selic alta, pelo menos quando ela está com 2 dígitos, né? Em torno aí de 10%. Tá? E a gente acha que ela não vai chegar a esse patamar. A gente acredita que ela chegue no máximo em 8,5%, para que a poupança não te remunere igual a Selic, né? Ela vai te remunerar 70% da Selic. Então, a gente acredita que o Copom não vai aumentar a Selic de 8,5%. Tá? Então, recapitulando, nesse momento aqui desse vídeo, a Selic está em 5,25%. Bom, então, nos títulos públicos, né? Nós fazemos o nosso investimento através do canal, que é o Tesouro Direto. Tá? Então, o Tesouro Direto não é um investimento, é um canal de investimento. O risco é muito, muito baixo e alguns apresentam liquidez diária. Quem apresenta liquidez diária? A liquidez diária, pessoal, quem apresenta essa liquidez é o Tesouro Selic. Tá? Então, por isso que o Tesouro Selic é um excelente lugar para você guardar a sua reserva de emergência. E não só a reserva de emergência, né? Existe um outro tipo de reserva
que o pessoal chama de reserva de oportunidade. Então, por exemplo, você pode ter ali, estou chutando, tá? R$ 10.000 no Tesouro Selic para uma oportunidade. Que oportunidade? Às vezes de comprar um equipamento barato que alguém esteja vendendo aí de segunda mão. Às vezes, por exemplo, de você fazer um aporte na renda variável porque a Bolsa de Valores caiu muito. Então, a gente chama isso de reserva de oportunidade. Tá? Tem gente que gosta de ter um caixa para comprar ativos mais baratos. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos que nós temos de títulos públicos, tá, pessoal? Então, sempre um título público vai se chamar tesouro, tá? Tesouro nada mais é do que o dinheiro do governo, né? O Tesouro Nacional. Então, existem vários títulos do Tesouro, tá? E aqui a gente vai fazer uma ponderação, tá? Então, existem os títulos que nós chamamos de títulos pré-fixados e existem os títulos que a gente chama de títulos pós-fixados. O que seria isso? Um título pré-fixado, existem três aqui, ó. Tesouro pré-fixado 2023, Tesouro pré-fixado 2026, Tesouro pré-fixado com juros semestrais 2031. Então, eu fiz esse print aqui, pessoal, lá da plataforma do Tesouro Direto. Então, vocês podem acessar o site do Tesouro Direto para fazer qualquer tipo de simulação, tá? Então, quando eu fiz esse print, o que eu tinha aqui, ó? Eu tinha no portfólio, tá? Na cesta de produtos do Tesouro Nacional, nós temos aqui 3 títulos pré-fixados. O Tesouro Pré-fixado 2023, o Tesouro Pré-fixado 2026 e o Tesouro Pré-fixado 2031 com juros semestrais. Então, o que acontece aqui, pessoal? Vamos lá, deixa eu só tirar aqui a minha carinha, vamos em frente. Ó. O Tesouro Pré-fixado 2023, ele está te dizendo, ó, que você vai ter uma rentabilidade anual de 4,59, tá? Então, é 4,59 ao ano é o que ele vai te pagar. E ele está te avisando aqui, ó, você pode resgatar o seu dinheiro em 1º de janeiro de 2023. Ah, Rodrigo, quer dizer que eu não posso sacar antes? Pode sacar antes, mas corre o risco de você perder dinheiro. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu fiz esse print aqui, ó, o preço unitário do Tesouro Pré-fixado 2023 custava R$ 913. Então, vamos dizer que você compre. Ó, comprei a R$ 913. Mas pode ser que daqui a uma semana o mercado precifique ele mais barato. Então, vamos supor que ele custe R$ 900. Então, se você vender uma semana depois e ele foi precificado mais barato, você vai perder dinheiro. Você comprou ele por 913 e está vendendo por 900. Tá? Isso chama-se marcação a mercado. Então, o governo só te garante pagar isso aqui, 4,59% ao ano de rentabilidade, lá no final do vencimento, que é 1º de janeiro de 2023. Então, vamos lá. O que é ser prefixado? Ser prefixado é saber o quanto que você vai ganhar certinho no final. Tá? Então, ó, o Tesouro 2023, ele te paga 4,59% ao ano. O Tesouro Pré-fixado 2026 te paga 6,62% ao ano. E o Tesouro Pré-fixado 2031 te paga 7,17%. Notem que, por que o Tesouro Pré-fixado 2031 paga mais do que o 2023? Porque existe mais risco, né? Quanto maior o prazo, mais risco. Imagina, a gente não sabe como vai estar a inflação, a gente não sabe como que vai estar o governo, né? Ano que vem nós temos eleições, né? Brasil é Brasil. Então, quanto mais longo é o prazo, mais o governo vai te pagar, porque você está assumindo um risco maior. Então, você pode querer assumir um risco maior? Pode, mas desde que o governo te remunere melhor. Beleza? Então, qual que é a vantagem de você comprar um tesouro pré-fixado? É você saber a rentabilidade certa que você vai ser remunerado. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é você não sabe como vai estar a taxa de juros. Então, se a taxa de juros do Brasil subir, então vamos supor que no auge da pandemia, em 2019, você tenha comprado esse título aqui, ó, Tesouro Pré-fixado 2023. Aí você foi lá e comprou esse pré-fixado 2023 a 4,59%. Lá atrás, pessoal, sabe quanto que estava a Selic? A Selic estava em 2%. Então, você comprou esse título com a Selic em 2%. Olha o que você pensou. A Selic está em 2%, legal.
o governo vai me pagar 4,59, excelente, pô. O governo vai me pagar o dobro da Selic. Só que o que acontece? No momento que eu gravo esse vídeo agora, em 2021, a Selic já está em 5,25%. Então, você está perdendo dinheiro. Por que você está perdendo dinheiro? Porque o governo, a Selic está em 5,25%. E a Selic, pessoal, é a taxa básica de juros. Então, vamos supor que em 2023 a Selic esteja em 8%. Você comprou isso aqui com a Selic em 2%. A Selic foi a 8% e o governo só está te pagando 4,59%. Então, foi bom naquela época que o governo, que a Selic estava em 2%, aí você comprou, que você achou que você ia se dar bem, mas infelizmente, tá? Você vai acabar perdendo dinheiro para a inflação. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a vantagem dos pré-fixados. Os pré-fixados são excelentes para quando os juros estão caindo, tá? Então, quando a Selic está no seu ciclo de queda, é excelente, mas quando a Selic está no seu ciclo de alta, você acaba perdendo dinheiro. Bom, e aqui, pessoal, abaixo, nós temos o Tesouro Selic e os tesouros IPCAs. Nós chamamos daqui para baixo de títulos pós-fixados, tá? O que seria pós-fixados? Há uma correção. Então, na verdade, esses títulos eles são meio híbridos, tá? A gente chama de pós-fixado, mas é como se ele fosse pré e pós-fixado. Por quê? Eu vou te explicar, ó. Imagina aqui, ó. Deixa eu falar só um negocinho antes que eu já ia esquecer, ó. Você já deve estar se perguntando assim, Micaela, qual é a diferença de um tesouro pré-fixado para um tesouro pré-fixado com juros semestrais? É o seguinte, ó, o Tesouro Pré-Fixado 2023, ele só vai te pagar em 1º de janeiro de 2023. O Tesouro Pré-Fixado 2026, ele só vai te pagar em 1º de janeiro de 2026. E o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais 2031, ele te paga esses juros semestralmente. Então, a cada 6 meses, você recebe os juros semestrais. Qual é a desvantagem aqui? Que toda vez que ele te paga esses juros semestrais, você precisa pagar imposto de renda e você deixa de explorar os juros compostos, né? Já que ele vai amortizando a dívida com você. É como se ele falasse assim, olha, Rodrigo, eu vou te pagar a cada 6 meses e você vai abatendo na dívida. E é verdade, tá? Então, o seu montante final aqui não rende tanto. Tá? Agora, quem gosta disso aqui? Os aposentados, né? Então, o cara já tem 65, 70 anos, ele quer um dinheirinho a cada 6 meses, por exemplo, para gastar. Ele não sabe quanto tempo vai viver mais ainda para frente, tá? Então, a cada 6 meses, ele pega um dinheirinho desse e faz uma viagem, por exemplo. Tá? Então, assim, faz sentido para algumas pessoas, mas, de um modo geral, para os mais jovens, não faz sentido pegar esses juros semestrais. Bom, então o Tesouro Selic, pessoal, vamos lá, o Tesouro Selic 2025, ele está te dizendo aqui, ó, ele vai te pagar a Selic mais 0,1672%. Tá? Então, aqui, esse valor aqui é fixo. Tá? No momento que você contratou o Tesouro Selic 2025, tá? No momento que eu fiz esse print, o governo te fala assim, ó, eu te pago essa taxa aqui que é fixa, tá? Então, na verdade, ela é pré-fixada, apesar da gente chamar de título pós-fixado, e eu te pago a Selic. Você sabe a Selic em 2025? Não. Pode ser que a Selic em 2025 esteja em 10%, pode ser que ela tenha voltado a 2%. Tá? Então, você não sabe. Tá? Então, por isso que a gente diz que ele é pós-fixado, tá? Porque o grosso mesmo é a Selic. Tá? Então, o grosso aqui é o valor da Selic. Então, os títulos pós-fixados, pessoal, eles acabam sendo melhores porque eles podem te proteger melhor da inflação. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você comprou o Tesouro Selic 2025 em 2019, com a Selic a 2%. E você vai, no vencimento, em 1º de março de 2025, você vai receber quanto? Quanto a Selic tiver. Existe uma grande tendência dessa Selic estar maior que 2% em 2025, porque a gente vive um momento de alta da Selic. Né? Então, é muito provável que você seja melhor remunerado. Tá? Por isso que a gente chama de pós-fixado. Tá? Mas não caiam no conto das fadas, porque parte dessa remuneração já é pré-acordada. Tá? Isso aqui, eu não vou falar disso agora porque é complexo, tá? A gente vai tentar conversar um pouquinho mais para frente. Existe aqui um ágio, tá? E esse ágio é um ágio ou um deságio. Tá? A gente vai conversar disso mais para frente. Acontece mais ou menos o seguinte, ó.
Quando a Selic está muito baixa, ninguém quer comprar título público. O pessoal vai para a Bolsa de Valores porque paga melhor. E aí o que acontece? Como o Tesouro está sendo pouco procurado, o governo acaba te pagando um pouco melhor, tá? Então a gente chama isso aqui de ágio ou deságio, que eu vou conversar com vocês um pouquinho mais para frente. Bom, e vamos ao que interessa aqui, né? O melhor título público para um investidor de longo prazo não é o Tesouro Prefixado, tampouco é o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic é uma excelente ferramenta, como eu falei para vocês, para a sua reserva de emergência, tá? Mas o Tesouro IPCA não, o Tesouro IPCA é um título público que tem o índice de preços do consumidor amplo, né? O índice geral de preço ao consumidor amplo, que é o IPCA, um índice de inflação atrelado ao seu investimento. Então, olha que interessante, ó. Eu comprei esse título aqui alguns anos atrás, o Tesouro IPCA 2045. Aí você pensa assim, nossa, Rodrigo, mas tão longo, por que tão longo? Porque eu pensei em comprar esse título pensando na minha carteira previdenciária, pensando na minha aposentadoria, né? Então, assim, ó, em 2045, né, deixa eu fazer uma leve continha aqui, né? Nós estamos em 2021, tá? Então, daqui a 24 anos. Né? Daqui a 24 anos, eu vou estar com 66 anos. Né? Hoje eu tenho 42, eu vou estar com 66 anos. Então, eu vou deixar esse dinheiro lá rendendo. Mensalmente, eu vou regando, vou botando um pouquinho, tá? Para explorar um pouquinho dos juros compostos. Então, a minha ideia, pessoal, é levar esse título até o vencimento, que é em 15 de maio de 2045. Tá? Então, quando eu contratei esse título, né? Quando eu comprei esse título, né? Eu não lembro quanto eu coloquei uma quantia até um pouco maior. O governo falou assim para mim: ó, Rodrigo, vem cá, compra aqui esse título, tá? Esse título de longo prazo, tá? Eu vou te pagar 3,46% ao ano, tá? E na época foi bom porque a Selic estava baixa, né? Mas a gente não sabe, a Selic está subindo, então pode ser que aqui não seja tão bom. Mas eu vou corrigir esse valor pela inflação. Então, olha que interessante, ele vai me pagar 3,46 mais o IPCA. O IPCA, por exemplo, hoje está em torno de 8%, né? Então, é 8% mais 3,46%. Então, em tese, é um título que vai te proteger da inflação, pessoal, desde que você leve isso até o final do seu combinado, que é 2045. Ah, Rodrigo, você pode vender agora? Posso. Eu posso vender agora. Mas se eu vender agora, provavelmente eu vou perder dinheiro, porque esse título está mais barato hoje do que quando eu comprei. Então, isso, mais uma vez, é a marcação a mercado. O título muda de valor todos os dias. Tá? O pessoal não entende isso, acha que só a ação que sobe e desce. Não é verdade. Lê do engano. Uma ação sobe e desce toda hora, mas um título também, ele sobe e desce. Tá? Então, o ideal, pessoal, quando você compra um título desse para o longo prazo, é que você leve isso até o final. Tá? Então, você tem aqui no portfólio do governo 3 possibilidades, ó, o Tesouro IPCA 2026, Tesouro IPCA 2035 e Tesouro IPCA 2045. E você também pode ter o Tesouro IPCA com juros semestrais, 2030, 2040, 2055. Significa dizer que o governo vai te pagar a cada 6 meses, tá, esses juros. E tudo bem, eu não acho uma boa estratégia para o longo prazo, mas, mais uma vez, para as pessoas mais velhas, né, pensando já no aposentado, pode ser que seja interessante. Eu tenho recebido muitas perguntas de veterinários mais velhos, já que estão próximos de aposentar. Pô, cara, eu nunca investi, vale a pena botar o meu dinheiro da Bolsa de Valores? Quando a pessoa já está na terceira idade, não vale a pena botar todo o dinheiro na Bolsa, né? Muito risco, né? Porque assim, a Bolsa já ficou 10 anos caindo. Tá? Imagina se essa pessoa com 60 anos coloca todo o seu dinheiro na Bolsa e a Bolsa começa nos próximos 10 anos a cair. Então não vale a pena, pô, ele vai perder dinheiro ali. Então ele pode botar parte na Bolsa? Pode, ele pode botar parte na Bolsa, porque caso a Bolsa suba, ele vai ser bem remunerado, mas é mais seguro para essa pessoa, por exemplo, colocar o seu dinheiro num título público, né? E muitas dessas pessoas acabam colocando nesse Tesouro IPCA com juros semestrais, porque a cada 6 meses pega uma boladinha. É uma viagem que faz com a família, né? Poxa, às vezes a reforma de uma casa, tá? Então, assim, as pessoas às vezes trabalham dessa maneira, tá? Então, não esquecer, sempre que apresentar juros semestrais,
você recebe no vencimento, mas a cada 6 meses você recebe esses juros, tá? Pinga um dinheiro aí a mais na sua conta, que não é livre de imposto de renda, tá? Que fique bem claro. Beleza, pessoal? Então, essas são as possibilidades aqui do Tesouro, né? Então, nós temos aqui, em verde, eu marquei aqui os pré-fixados, em vermelho, eu marquei aqui os pós-fixados, e aqui em azul, eu coloco o Tesouro Direto como um híbrido, tá? Apesar da gente chamar de pós-fixado, a gente viu que tem uma taxa aqui, que é o ágio ou o deságio, que é pré-fixado. Beleza, pessoal? E aqui eu coloco que eles são corrigidos pela inflação, né? O IPCA são corrigidos pela inflação e os demais não são corrigidos aí pela inflação. Bom, pessoal, então assim, ó, os títulos públicos eles podem ser vendidos antes do vencimento, tá? Não tem problema nenhum, todo título público pode ser vendido antes do vencimento. No entanto, pessoal, a rentabilidade que você contratou, ela só é garantida se você levar até o final do vencimento, tá? Isso é uma das coisas mais importantes para a gente conversar aqui sobre a renda fixa. Vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, algumas outras formas de investir em renda fixa, né? Aqui eu coloquei o crédito depósito bancário, que você já conhece, mas nós temos também, por exemplo, aqui a letra de crédito imobiliário, que é o LCI, e nós temos também a letra de crédito agrário, tá? Então, vamos colocar aqui, eu não sei se talvez aqui eu esqueci de editar, aqui seria o LCI e o LCA, né? Letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola. Tá? Normalmente são negociados por instituições financeiras menores, tá? Tem um risco de crédito maior, sem dúvida nenhuma, e assim, na nossa visão, tem uma remuneração baixa em relação ao risco, tá? E nem sempre tem uma boa liquidez. O que é liquidez? Para reforçar, liquidez é aquela capacidade que o título tem de ser negociado, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que você tenha uma LCI. Eu, particularmente, eu tenho, tá, um título de letra de crédito imobiliário. Tá? O que seria isso? Eu empresto o meu dinheiro, tá, para uma instituição financeira, e essa instituição financeira ela está emprestando o seu dinheiro para o setor imobiliário. Não é poupança, tá? É diferente. Tá? Isso aí é lastreado no setor imobiliário. O que pode acontecer, pessoal? A instituição pode quebrar? Pode, tá? Ela pode quebrar, mas não é isso normalmente que acontece. Às vezes, vamos supor que você desistiu. Tá? Eu tenho uma LCI que, se eu não me engano, é para o final desse ano, final de 2021. Tá? Eu normalmente uso LCI e LCA para objetivos de curto prazo. Tá? Vamos supor assim, em 2019, eu pensei assim, ó, poxa, a pandemia bateu, poxa, não vou poder viajar esse ano, está tudo fechado, vou comprar uma LCI, tá? Para que daqui a 2 anos eu possa fazer uma viagem, ou daqui a 3 anos. Né? Eu contratei lá uma LCI 2021. Tá? Vence agora em dezembro de 2021. Então tá lá. Meu dinheiro está na renda fixa, tá? Então não corre o risco, né, de oscilar, não corre. Tá? E eu vou levar até o final do vencimento. E aí, no final do vencimento de 2021, dezembro, sei lá, eu tive uma remuneração aí de... Estou chutando, tá, pessoal? De sei lá, 100% do CDI. Ou, sei lá, se eu contratei pré-fixada, 0,5% ao mês, que vai dar aí 6% ao ano. Beleza, tá? Eu já conheço isso. Mas vamos supor que esse ano, 2021, não, 2020 eu tenha desistido. Não, pô, vou vender, a pandemia melhorou, eu quero viajar logo, vou vender isso aí. Qual é o risco? De ninguém querer comprar. Tá? Esses títulos eles são negociados com outras pessoas. Quando você desiste de um investimento, você vai vender para outras pessoas no chamado mercado secundário. Né? Então, existe uma baixa liquidez aqui. Nem todo mundo gosta de LCI, por exemplo. Né? Então, é um risco que a gente pode ter, mas é uma possibilidade. Tá? Então, LCI é quando você compra essas letras de crédito do setor imobiliário e LCA é quando você compra as letras de crédito do setor do agronegócio. Quais são as duas? Qual é a principal vantagem, ao meu ver, do LCI e LCA? Você não paga imposto de renda. Tá? A sua remuneração é isenta de imposto de renda. Então, por que isso? Porque o governo ele quer incentivar você a comprar LCI e LCA, porque é interesse do governo
fomentar o setor imobiliário e o setor do agronegócio, tá? Então, é a principal vantagem aí de uma LCI e de uma LCA, tá? Então, só corrijam aqui, tá, pessoal? Aqui não é CDB, não, tá? LCA e LCI. Letras de crédito do agronegócio, letras de crédito imobiliária. Bom, existe um outro tipo de investimento de renda fixa que é bem ruinzinho para um investidor amador como nós. O que é um investidor amador? É aquele que não sabe nada? Não. É aquele que não tem mais de R$ 1 milhão em investimentos declarados, tá? Então, um investidor que tenha R$ 1 milhão declarados, assinados, né? Declaro eu, Rodrigo Mencalha, que tenho R$ 1 milhão investidos em mercado de capital. Tá? Eu não estou dizendo que você não tenha R$ 1 milhão. Tá? Você pode ter imóveis, você pode ter um dinheiro na reserva de emergência, isso não conta. Se você não tem R$ 1 milhão no mercado mobiliário, né, que seriam ações, fundos imobiliários, própria renda fixa, você é considerado um investidor amador. Tá? Você é considerado um investidor profissional, perdão, qualificado, quando você tem mais de R$ 1 milhão, e um investidor profissional quando você tem mais de R$ 10 milhões no mercado imobiliário. Beleza? Se Deus quiser, chegaremos lá. Então, pessoal, as debêntures que são oferecidas ao público normal, né, que são os investidores amadores, não são boas debêntures, tá? Não são as melhores debêntures. Tá? A debênture, então vamos lá, ó. Título público, eu já falei, você empresta dinheiro ao Tesouro, ao governo. Títulos privados, como os CDBs, você empresta dinheiro ao banco. LCI e LCA, você está fomentando o setor imobiliário e do agronegócio. As debêntures, você empresta seu dinheiro para as empresas, tá? Especialmente as empresas de capital aberto, ou seja, as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Então, vamos supor assim, ó, a empresa chamada Sociedade Agrícola, para quem não conhece, depois pesquisem lá, tá, pessoal? Vamos começar a estudar um pouquinho mais. Sociedade Agrícola é uma empresa, tá, chamada SLC Agrícola, que investe aí em trigo, em milho, em soja. É uma empresa do setor de agronegócio. Tem nada a ver com a LCA, tá? É uma empresa de capital aberto. O que é capital aberto? É quando você abre o seu capital, é quando você entra na Bolsa de Valores e você permite que vários acionistas que você não conhece comprem as ações da sua empresa. Tá? Isso é uma empresa de capital aberta. Tá? Vou dar alguns exemplos. Ambev, aqui no Brasil, Coca-Cola nos Estados Unidos, Apple nos Estados Unidos, a Ferrari na Itália, enfim, são muitas e muitas empresas que têm um capital aberto, você pode ser sócio. Tá? Então, essas empresas, vamos supor que a SLC Agrícola, que é uma empresa menos conhecida no Brasil, uma boa empresa, mas uma empresa menos conhecida, que é a Ambev, por exemplo, vamos supor que ela queira comprar um novo maquinário. Ela quer trocar os seus maquinários, tá? Para poder melhorar aí o cultivo da soja, do milho, tá? E aí ela precisa de R$ 50 milhões. Tá? Então, caramba, ela não vai tirar esse dinheiro do caixa, ninguém tira esse dinheiro do caixa. Tá? Então, pessoal, uma empresa ela cresce com o seu dinheiro, não com o dinheiro dela. Ela pega a dívida, ela toma dívida, a gente chama isso. Tomar dívida não é simplesmente fazer dívida à toa. Tomar dívida é, olha, Rodrigo, me empresta aqui o seu dinheiro que eu vou comprar novos maquinários e eu te pago isso numa taxa de juros aí de X% ao ano. E aí você, interessante, né? Eu gosto da SLC Agrícola, eu vou comprar as suas debêntures, tá? Então, cuidado que essas debêntures para o investidor amador não são boas, tá? Para o investidor profissional que tem muito dinheiro, as empresas oferecem as melhores debêntures, porque eles têm dinheiro. Então, eu, por exemplo, eu não posso falar para a SLC Agrícola, ó, pode comprar, eu vou botar aqui 50 milhões, eu não tenho esse dinheiro. Mas você pega um investidor profissional, ele tem. Tá? Então, um grupo de investidores fala assim, não, a SLC Agrícola, ó, eu vou comprar essa debênture inteirinha, toma aqui os 50 milhões e você vai me pagar, por exemplo, aí, uns juros aí de, estou chutando, tá, pessoal? 10% ao ano. Tá? Isso não chega para a gente. Tá? Então, essas debêntures nós temos um alto risco de crédito. Qual é o risco aqui? A empresa quebrar. Enquanto no CDB o risco é o banco quebrar, aqui, pessoal,
é a empresa quebrar. E aqui você não tem a garantia do FGC, tá? As debêntures não são garantidas pelo FGC. Então, só chega as sobras para as pessoas físicas, né? As pessoas normais, tá? Então, ninguém quer comprar, tem baixa liquidez. Então, eu considero os debêntures um péssimo investimento para você, porque a remuneração é muito baixa em relação ao risco, tá? Então, só entre em negócios arriscados quando a perspectiva de remuneração for alta, tá? Então, toma bastante cuidado com isso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Em fins de comparação, para a gente partir para o finalzinho aqui desse primeiro bloco, né? Poupança é um bom investimento? Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, não. No máximo, reserva de emergência. Sua rentabilidade é isenta de imposto, tá? Apresenta liquidez imediata e diária e é coberta pelo FGC. Os títulos públicos são mais interessantes como investimentos no longo prazo, tá? Formação de patrimônio e obtenção de renda passiva, tá? Tem uma maior rentabilidade e tem um menor imposto em relação aí, por exemplo, aos títulos privados. Bom, em resumo, então, pessoal, sobre a renda fixa, né? Então, são contratos de empréstimos que a gente já colocou. A poupança atualmente só serve para reserva de emergência. Esqueça a poupança como investimento, né? Porque você vai perder dinheiro para a inflação. Renda fixa, na minha visão, é para ter paz, é para te trazer tranquilidade. Então, não procure as grandes remunerações, tá? E os títulos públicos você deveria utilizar para o longo prazo, especialmente aqui pensando no Tesouro IPCA, que está atrelado ao índice do consumidor amplo. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, no próximo bloco, a gente vai retornar aqui pensando já nos primeiros passos aqui da renda variável. Tá? Eu vou encerrar esse bloco para ele não ficar muito grande, mas, de um modo geral, a renda fixa é um tipo de investimento fundamental na sua carteira de investimentos para o longo prazo, tá? Mas você deve pensar principalmente no Tesouro Nacional IPCA. O Tesouro IPCA é o melhor título para o longo prazo. E se você quer pensar numa reserva de emergência, você tem a poupança, você tem o Tesouro Selic, você pode usar o CDB de um banco grande. E se você quer usar a renda fixa para objetivos de curto prazo, né, como, por exemplo, trocar um carro, como, por exemplo, uma viagem, como, por exemplo, uma festa de casamento aí com a sua esposa, com seu marido, procure utilizar os títulos de curto prazo. Tá? E aí você tem umas opções, como a LCI ou LCA, que são isentos de imposto de renda, ou, quem sabe, você pode até pensar num tesouro pré-fixado, desde que você entenda que vale mais a pena você utilizar um tesouro pré-fixado, principalmente pensando quando você estiver numa baixa de Selic, né? Porque se você estiver numa alta da Selic, as coisas vão enrolar um pouquinho, porque você vai estar perdendo dinheiro para a inflação. Beleza, pessoal? Forte abraço, então. A gente se encontra no nosso próximo bloco.